Graça e paz, estamos aqui de volta. Vamos dar continuidade a uma mensagem que nós começamos. No vídeo passado, nós falamos sobre a cruz. E antecedendo a cruz, nós falamos sobre o Getsêmani, o processo que Jesus passou, a agonia que ele suportou ali a ponto do seu suor começar a gotejar gota de sangue. Falamos sobre o processo que a medicina vai falar, que é a hematidrose. É um fenômeno muito raro que pode acontecer em qualquer ser humano que esteja enfrentando uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento. Nós falamos sobre isso aí. Falamos também acerca, a partir do momento em que Jesus foi entregue aos oficiais, Jesus foi conduzido, e falamos sobre o cordeiro. Todo cordeiro passava por um processo de examinação, e após essa examinação dava-se o veredito em que o cordeiro era aceito ou não. Ele era averiguado por 3 vezes. E dando assim, a gente dá seguimento. Vamos falar também no mesmo Evangelho de Lucas, de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 23, a partir do verso 1 ao 25. Só que eu não vou fazer aqui uma mensagem expositiva, porque expor 25 versos eu levaria aqui pelo menos uns 30 minutos ou mais, dentro da sua interpretação. Mas eu quero me ater aqui no processo da flagelação e o coroamento de Jesus. Se ele é rei, ele precisa receber uma coroa. Só que essa coroa que vão colocar sobre Jesus, sobre a cabeça de Jesus, é uma coroa que é para escarnecer dele, E é bem verdade que nós conhecemos a farsa, Deixa eu pegar aqui o texto. Nós conhecemos a farsa do processo que foi preparado pelo Sinédrio Hebraico no momento em que enviam Jesus para Pilatos, e a gente vai ver ali um desempate entre o procurador romano e entre Herodes. Pilato ele cede então e ordena a flagelação de Jesus. Depois que eles examinam Jesus, não ver culpa em Jesus, ele entrega agora o mestre para ser flagelado. E os soldados, eles despojam Jesus, prendem Jesus pelo pulso a uma coluna no pátio. É nesse momento em que Jesus está despido, não está nu, mas está despido. Eles arrancam a sua túnica, a sua vestimenta, e a flagelação se efetua com tira de couro, que são múltiplas, sobre os quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos pedaços de ossos. Flávio Josefo vai dizer que essa ferramenta de açoite, chamada de algarraz, ou azarrogue, ela proporciona furos contundentes, cortes penetrantes, a ponto de chegar até os ossos. E o momento em que aquele chicote vai sobre a pele de Jesus, automaticamente ela é dilacerada. E quando ela se crava, o soldado dá aquele puxão para poder trazer de volta. É nesse puxão que a pele começa a se deteriorar. Eu acredito que pedaços de pele de Jesus ficou sobre aquele solo. Olhando por uma visão histórica e uma visão que Flávio Josefo tem de narrar a história,
ele traz com muita contundência a brutalidade, a violência em que esse processo de flagelação acometia no sujeito, no indivíduo condenado e sentenciado àquele processo de quarentena menos uma. Então são 39 chibatadas, né? A pele ali de Jesus certamente começa a passar por um processo de abatimento. Eles, cada vez que lançam um chicote, pedaços de pele misturado ao sangue cai naquele solo, manchando assim aquele terreno. Cada golpe que Jesus levou, ele reage em um sobressalto de dor. A força se esvanece, se esvai, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça começa a girar, eu começo a visualizar, segundo a biologia, a perca de sangue. Um ser humano adulto tem cerca de 6 litros de sangue, e estes litros de sangue que é composto o ser humano começa a esvanecer do corpo de Jesus. Como homem, ele começa a ficar pálido, a fraqueza começa a assolar o seu corpo, as forças vão se saindo, um suor frio começa a escorrer sobre a sua fronte, a sua cabeça gira porque a tonteira começa a assolá-lo e ele começa a sentir calafrios. Se ele não estivesse preso no alto pelos pulsos, certamente ele cairia. Certamente ele ia ao chão, mas ele está preso pelo pulso. Depois do escárnio da flagelação, depois que ele suporta 39 chibatadas, ele é acometido agora a sair daquele tronco e eles pegam uma coroa que, segundo a história, segundo os estudiosos, são feitos por espinhos que são mais duros que a madeira de acácia, para você ter uma ideia. Agora Jesus, todo flagelado, todo cortado, todo machucado, eles pegam agora essa coroa de espinho e coloca sobre a sua cabeça. Eles vão usar um tipo de madeira, um caniço, para poder fixar essa coroa sobre a cabeça de Jesus. Eles aplicam ela. Os espinhos penetram o couro cabeludo, fazendo-o sangrar. E os cirurgiões consideram a nossa parte, né, o nosso couro cabeludo, a parte que mais sangra no nosso corpo, né? Os espinhos penetram esse couro, furando, e os cirurgiões sabem que o couro cabeludo é de fato uma das partes do nosso corpo que mais sangra e é mais difícil de cicatrizar, né? A partir desse processo, ele começa agora o caminho para o Calvário, o caminho até o Gólgota. Lucas relata no capítulo 23, verso 26, que Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem deslacerado à multidão feroz, o entrega para ele ser crucificado. Eles colocam agora sobre os ombros de Jesus um grande braço horizontal da cruz, que, segundo Flávio Josefo, também pesa cerca de 40 a 50 quilos. Agora você há de haver comigo, porque eu já ouvi falar, já ouvi pregadores dizer que Jesus era fraco, Jesus era franzino. Como pode uma pessoa suportar
39 chibatadas, considerando que cada chibatada que ele levava, o chicote tinha 3 pontas. Se você pegar essa soma aí, você vai ter 39 vezes 3, vai dar muitos cortes abertos sobre Jesus. Perdeu muito sangue, está fraco, mas você vê uma pessoa resistente. A resistência de Jesus aqui é sobre-humana, provando que ele não era franzino, que ele não era fraco. Ele pega agora aquele braço horizontal da cruz, que pesa aproximadamente 40, 50 quilos, coloca sobre os seus ombros, até a direção da estaca vertical, que está a cerca de 500 metros a 600 metros. Quando ele sai do pátio, da onde ele levou 39 chibatadas, ele vai permear agora, vai percorrer um percurso de quase meio quilômetro, cerca de 500 metros. Alguns historiadores falam 600 metros, outros falam 700 metros, outros falam 500 metros. Então aproximadamente aí meio quilômetro, 500 metros, com quase 50 quilos sobre seus ombros, depois de ter levado 39 chibatadas, depois de ter perdido sangue, depois de ter recebido a coroa sobre a sua cabeça. Perdendo sangue, a fraqueza o assola, mas ele resiste àquilo ali. E ele começa a caminhada com os pés descalços pela rua e pelo terreno irregular, cheio de pedregulhos. E soldados começam a puxá-lo com algumas cordas para poder facilitar a caminhada. E o texto vai mostrar que ele cai por terra, a viga lhe escapa das mãos, escorrega sobre os seus ombros, esfolando os seus ombros. Por que, você pode estar perguntando? Porque aquela madeira ali não era uma madeira trabalhada, não era uma madeira preparada. Toda a cruz, né, a crucificação, ela se daria, deixa eu abrir um parênteses aqui, da seguinte maneira: o condenado, ele recebia a visita de um soldado, e um desses soldados media a extensão do braço, né, daqui do nervo mediano, do pulso, né, vamos dizer assim, até o outro. Essa madeira era cortada e na direção dos nervos dos pulsos, do nervo mediano, era feito 2 buracos para facilitar a penetração do prego, e amassava-se assim a ponta do outro lado para travar o condenado na cruz quando erguesse a cruz, né? Ou erguesse o braço horizontal, porque o vertical já ficava plantado. Então a cruz era sobre medida e não dava tempo para se preparar, para lixar. Agora, o cara é condenado, vai lixar a madeira para nos esfolar o ombro. Não tem isso, não tem cabimento. E dentro da lei romana isso era um ato também de aproveitar aquelas madeiras, né? As farpas, vamos dizer assim, com certeza esfolou os ombros de Jesus. Mas ele não desiste. Ele cai, ele se levanta, pela segunda vez ele cai novamente, né? A ponto de um certo sirineu estar passando por aquele local e ele ser constrangido a carregar a cruz de Jesus, né? A gente vê aquele filme de Mel Gibson, né, a crucificação, a gente vê uma cruz inteira, né? Ali é uma facção ali, é uma coisa que eles estão encenando, mas não tinha como um condenado carregar a cruz por inteira. Se uma parte supostamente pesava de 40 a 50 quilos, imagine aquela parte que ficava na vertical, né, plantada no solo, esperando a parte horizontal. Daria aí no mínimo aí uns 150 a 200 quilos. Então era praticamente impossível um condenado carregar esse peso todo a mais de 500 metros. Então é por isso
que existem fontes históricas, arqueológicas. O estudo da crucificação vai apontar para essa evidência que eu estou fazendo aqui, uma aplicação para nós entendermos de fato a dor, o sofrimento, o que Jesus passou ali, transportando aquela cruz ou aquela madeira, né? Finalmente, para ganhar tempo, os soldados escolhem um homem, né? Colocam essa cruz sobre aquele homem e ele é constrangido a carregar. Aí chega o momento da crucificação, né? Esse momento da crucificação sobre o Calvário tem início ali a crucificação, os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada, né, sobre o seu corpo, porque ele está todo ensanguentado. Quando termina a flagelação lá atrás, no primeiro vídeo nós falamos, eles arrancam a túnica, a vestimenta e açoitam o condenado despido, não nu, como eu disse no primeiro vídeo. E agora, nesse momento, quando eles terminam a flagelação, o chicoteamento, eles colocam a túnica novamente. Quando você pega uma gaze, se machuca, se corta, né? E quando você quer estancar o sangue, automaticamente você lava aquele machucado e coloca uma gaze em cima. Só que essa gaze em cima, ela vai receber o sangue, vai absolver o sangue, criando ali uma coagulação. O sangue vai coagular e vai fechar aquela ferida que você foi acometido. Agora você imagina, mais de 100 feridas sendo foram abertas. Agora eles colocam uma túnica, aquela túnica vai servir como uma gaze, vai neutralizar a saída do sangue, vai coagular o sangue. Quando coagula, quando eles chegam na crucificação, no momento da crucificação, eles pegam aquela túnica e arrancam novamente, causando assim novamente a abertura daquelas feridas. Imagine a dor. Quando a gente se machuca e coloca um pano em cima e puxa novamente, com muito cuidado, a gente sente dor. Imagine mais de 100 feridas sendo abertas novamente. Tudo isso por mim e por você. Já estou com 17 minutos, mas eu preciso ganhar tempo aqui. Eles pegam agora, né, aqueles carrascos, dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar em Jesus uma síncope, ou seja, uma dor ainda maior do que a da primeira. Jesus está suportando dores desproporcionais ao ser humano, né? Vamos lá. O sangue começa a escorrer novamente. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pó da terra e de pedregulhos. Depositaram sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com a broca é feita o furo na madeira. Eu já tinha dito isso. Eu fiz algumas anotações aqui para a gente não perder nada. E agora, nesse momento, os carrascos pegam um prego longo, apoiam sobre o pulso de Jesus, né? Lembra da medição da cruz? O condenado era medido e a cruz era feita sob medida. Aquele buraco já existe. Pegam o primeiro braço, apontam na direção do nervo mediano, que está aqui, e ali eles começam a apontar ali com um golpe só. Eles perfuram o pulso de Jesus. Jesus deve ter contraído o rosto com certeza, mas não grita. Para se cumprir uma profecia, que ele foi conduzido para o matadouro como ovelha muda e não abriu a sua boca. Isaías falou acerca disso cerca de 700 anos antes. Então perceba que o nervo mediano ali foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter, a dor que Jesus deve ter provado. Uma dor lacinante, angustiante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhou-se pelos membros, atingindo o cérebro. É essa dor que ele sentiu. A dor mais insuportável que um ser humano poderia provar em sua vida.
ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provocada ou provocando assim uma síncope, e faz perder a consciência. Naquele momento em que perfuraram o seu pulso, certamente a dor foi agudíssima. É comprovado cientificamente, biologicamente, que quando o indivíduo sente uma dor, por exemplo, uma amputação em um acidente. Eu vi uma reportagem há certo tempo em que o cara não sabia que tinha perdido a perna. Ele só soube quando viu. E quando ele viu, ele começou a sentir uma dor tão profunda que ele desmaiou. Eu imagino que foi essa dor que Jesus sentiu. Não de uma amputação, mas uma dor aguda, profunda e intensa. É isso que Jesus suportou. Em Jesus, essa perca de consciência não acontece, né? O nervo é destruído só em parte, a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo certamente se esticará, porque vai delatar. E uma dor vai ser contraída novamente em Jesus. A cada sulavanco da subida da cruz, a cada movimento, ela vai ser vibrada. E o seu nervo mediano, que está lesionado, vai ser rompido. Uma dor profunda assolará o nosso mestre. Talvez você esteja perguntando, mas esse é o processo da crucificação nos mínimos detalhes. É nos mínimos detalhes que a crucificação tem que ser pregada. A crucificação tem que ser voltada. A mensagem da cruz tem que ganhar espaço em nossos púlpitos novamente. Hoje só se prega sobre teologia da prosperidade, eu não sou contra. Mas vamos achar um espaçozinho também sobre a cruz. As 4 dimensões da cruz não se pregam mais. Os 4 lados vertentes da cruz sumiram de nossos púlpitos. Braço esquerdo, amor ao próximo. Braço direito, amor ao irmão. A parte de cima da cruz, amar a Deus acima de todas as coisas. E a parte de baixo é amor ao evangelho. Conformosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da salvação. Sumiu de nossos púlpitos. Mas nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, a hora que você acessar esse vídeo, tenha certeza, Deus está te chamando para a cruz novamente. É na cruz que temos esperança. Foi na cruz que Ele carregou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Foi por isso que Ele suportou toda essa dor. Para que hoje você tivesse oportunidade, para que hoje você tivesse a oportunidade de ser pessoas melhores, ser homens melhor, ser mulheres melhor, ser jovens melhores. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Foi por isso que Ele suportou todos aqueles carrascos que estavam prontos e dispostos a aniquilar Jesus, a flagelá-lo por inteiro. Só que isso não foi possível de calar a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, as pontas cortantes da grande coroa de espinho penetram no seu crânio. A cabeça de Jesus se inclina para frente. Estou terminando. Uma vez que o diâmetro da coroa sobressai do crânio, como se fosse um capacete, ele é impossibilitado de encostar a cabeça e aliviar a tensão do pescoço. Não sei se você já percebeu, se toda vez que você fica em uma posição desproporcional, causa uma dor aqui. Imagine Jesus agora, preso na cruz, por um braço, por outro braço. Tem um detalhe também na crucificação em que
Eu disse que a cruz era feita sob medida e a cruz que Jesus toma para si não é dele, era de Barrabás, porque Barrabás já tinha sido sentenciado. E era costume soltar um preso, é por isso que você vê a troca do condenado, né, por ser Páscoa. E aí quando vai prender Jesus no outro braço, a história vai dizer que o braço de Jesus não alcança a perfuração que já estava pronta na madeira. E eles não tinham ali como fazer outro furo. Para ganhar tempo, o que eles fazem? A história diz que eles puxam o braço, deslocando o ombro de Jesus para chegar o pulso na direção daquele furo que já estava pronto na madeira. A Bíblia diz que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Deslocar não é quebrar. Deslocaram o braço dele para chegar até a perfuração. Os historiadores vão dizer isso. Amém? Temos algumas fontes aqui e a gente fala aquilo que a gente pesquisa, né? Mas vamos lá. Agora Jesus ele vai precisar levantar a cabeça para afrouxar a tensão no pescoço, mas ele não consegue. Ele não tem esse acesso, porque a dimensão, o diâmetro da coroa atrapalha o seu reclinar. Parece que eu vejo novamente o mestre dizer: o Filho do Homem não pode e não tem onde reclinar a sua cabeça. Eu sei que não existe conexão, mas o reclinar da cabeça ali era se acomodar, era aliviar a tensão do seu pescoço. Ele não podia fazer isso. E agora eles pregam seus pés e colocam sobre a cruz. Ele vai passar algumas horas pendurado naquela cruz. Jesus tem sede, não bebeu água desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi que aberta. O lábio inferior começa a pender, a descer. A garganta seca, lhe queima, mas ele não pode engolir, tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em uma bebida ácida em uso entre os militares. Outras traduções vão falar que era vinagre ou vinho azedo. Tudo aquilo é uma tortura. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que se vai acentuando. Esticados e levantados, os dedos se encurvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isto os médicos chamam de tetania. Uma tensão em seus dedos começam a flexionar os dedos, a fechar os dedos. Uma cãibra imensa começa a assolar Jesus. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra com símbolo, mas não consegue mais sair. A tensão ali sobre os pulmões de Jesus é tão violenta, porque a crucificação era justamente para matar o indivíduo por asfixia, por falta de oxigênio. Quando ele expira, ele não consegue mais respirar. Inspiração. Ele puxa o ar. E quando ele vai fazer a respiração para fora, soltar o vento, o seu pulmão é contraído. E para ele fazer essa respiração, ele teria que se apoiar sobre os pregos dos seus pés, levantar o corpo e assim respirar. Todas as vezes que Jesus vai bradar na cruz, é por isso que na cruz ele está em silêncio, ele está poupando energia, poupando fôlego para dizer as 7 últimas palavras. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma ponto de apoio sobre os pregos dos pés
se ergue, se esforça, se levanta para aliviar a tensão do braço e dos pulmões. O músculo do tórax se distendem e a respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam. Jesus respira. E nesse momento, Jesus quer dizer, Jesus quer bradar, Jesus quer falar, e ele vai dizer, Pai! A primeira palavra que ele fala na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É na cruz, pregado, que ele vai bradar a primeira palavra, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe que Jesus fala para mim, ou melhor dizendo, para Deus nesse momento em que eu e você às vezes pecamos, Jesus grita, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É por isso que não fomos condenados, é por isso que não fomos extinguidos da face da terra, porque Ele sofreu, porque Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe o que é pisadura no original, irmãos? É feridas. É as chagas que foram abertas sobre o seu corpo. É sobre suas feridas que fomos sarados pelo seu sangue. Sangue carmesim, sangue de cordeiro imaculado. Foi por causa dele e foi por ele que temos acesso ao Pai. Todas as vezes que você vai ver Jesus falar na cruz, ele teve que se apoiar no prego dos pés para aliviar a tensão dos músculos dos pulmões, para verbalizar as palavras. E ele vai gritar, e ele vai bradar, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus está próximo de se entregar. Eu imagino que na cruz, ao pé da cruz, ou próximo à cruz, estava ali o anjo da morte esperando a alma de Jesus. Só que quando ele vai dizer, Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito, o anjo da morte teve que voltar para o inferno com uma notícia de que não foi possível tragar a sua alma, porque era imaculado. A morte só tem poder para os filhos de Adão, para os filhos pecadores. Em Jesus ela não teve poder. Tragada foi a morte na vitória. Que Deus te abençoe. Já está com mais de 30 minutos. Já virou uma pregação, né? Mas que Deus te abençoe. Que você possa valorizar a crucificação de Cristo. Que você possa valorizar o ato de amor que Ele fez por mim e por você. E você que ainda não se entregou a Cristo, aproveite essa oportunidade. Volte para Jesus. Valorize o que Ele fez por você. A crucificação, a mensagem da cruz, é a mensagem que precisa voltar para os nossos púlpitos. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz sobre a vossa cabeça. Graça e paz.